Fala, palmeirense. Bem-vindo de volta ou bem-vindo pela primeira vez ao canal Diego Iwata Almarada. Aqui a gente discute Palmeiras, conversa o Palmeiras. Discute não, porque infelizmente a gente não está interagindo aqui, mas vamos interagir. Daqui a pouco a gente vai interagir, daqui a pouco a gente vai fazer live. E aí a gente vai realmente discutir Palmeiras. Mas nesse momento eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho, contar para os amigos. Se você está curtindo esse conteúdo aqui, é claro. Né? E espero que você está vindo pela primeira vez, que você permaneça e volte e recomende depois. Vamos falar do quê? Vamos falar do calendário. A gente acha que o ano até agora ele teve uns momentos complicados, né? Vamos colocar assim. Acho que a derrota para o Corinthians na final do Paulista é um negócio que realmente foi muito ruim pro Palmeiras, abalou bastante o Palmeiras, mas o Palmeiras foi bem na Libertadores, fez a melhor campanha de novo, vai pegar um adversário que não está entre os favoritos à conquista, que é o Universitário, né? Não dá para subestimar ninguém, já vimos outros clubes fazerem isso e já vimos no que deu. Então, vamos dizer aqui que não dá para ficar subestimando o adversário. Mas o calendário do Palmeiras é complicado daqui para frente e eu acho que o Palmeiras tem um mês para reagir do que houve no Mundial de Clubes. Eu acho que, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a reconhecer que o Palmeiras ele jogou alguns bons jogos, mas ele jogou jogos muito ruins em momentos cruciais. Eu acho que a qualidade do jogo do Palmeiras contra o Inter Miami foi realmente muito, muito, muito baixa. Isso é uma coisa que tem me atormentado, né? Pensando no desempenho do time no restante da temporada, eu fico pensando que se o time vai poder repetir aquele desempenho em algum momento e fico preocupado. E o primeiro tempo contra o Chelsea, que, não me sai da cabeça aquela péssima apresentação, o Palmeiras colocado na roda pelos ingleses, melhorou muito no segundo tempo. E tô vendo gente falar que, o Palmeiras foi dominado de ponta a ponta. Não foi, não. O Palmeiras não foi dominado de ponta a ponta, o Palmeiras fez um bom segundo tempo, poderia ter saído até com... Parecia que o Palmeiras ia fazer o segundo gol quando levou, né? Mas, enfim, o fato é que pouco importa. Eu acho que o Palmeiras tem um mês para responder, e nem acho. É só olhar o calendário do Palmeiras que a gente vê que o Palmeiras tem um mês para dar uma resposta, um mês para jogar um bom futebol, um mês para as coisas se encaixarem, porque senão vai ser mais um ano sem grandes conquistas. Aliás, vai ser o primeiro ano, talvez, sem conquistas da passagem do Abel pelo Palmeiras. E é curioso que esse momento que talvez seja o momento de pior futebol do Palmeiras, desde 2020, é o momento em que o Abel tá com... Por um lado, ele tá mais sendo questionado pela torcida, né? Por parte da torcida, mais pessoas questionando seu trabalho, inclusive pessoas que, como eu, admiram muito o Abel Ferreira, começam a pensar nos problemas que o trabalho dele realmente enfrenta, porque são problemas solúveis, que eu creio que ele é totalmente capaz de reverter. Eu não consigo pensar num outro treinador que poderia chegar e assumir o Palmeiras e encarar esse desafio e, enfim, fazer do Palmeiras aí recolocar o Palmeiras nos trilhos. Acho que o Abel e a sua comissão são os melhores nomes para isso, mas eles têm que melhorar o que eles estão fazendo. E aí eu vou até pegar esse caderninho aqui, ó, vocês permitem, que eu sou do tempo do caderninho. Por que eu digo que o Palmeiras tem um mês para responder? O Palmeiras recomeça a sua vida agora no dia 16 contra o Mirassol em casa. É um jogo que, em tese, o Palmeiras tem totais condições de sair com um bom resultado, é favorito para esse jogo. Depois tem no dia 20, já começa a complicar um pouquinho mais, o Galo, ainda em casa, mas já começa a complicar um pouquinho. No dia 23, o Palmeiras vai para o Maracanã enfrentar o Fluminense, este Fluminense, semifinalista da Copa do Mundo, que foi muito bem, que está jogando bom futebol, que chega com moral, ao contrário do Palmeiras, né? Na live da Trivela, o Team Victory falou uma coisa muito interessante, que é o Renato Gaúcho saiu maior do Mundial de Clubes, e talvez o Abel Ferreira tenha saído menor. E, de fato, é um movimento para se pensar. Não tem como dizer que a imagem do Abel não se arranhou com esse desempenho do Palmeiras no Mundial, nem tanto pela eliminação. O Palmeiras foi para as quartas, cara, isso é muito grande, ficou entre os 8 melhores clubes do mundo, é muito grande. Mas enfim, é pelo desempenho propriamente, né? Não é pelo resultado. O resultado não foi ruim, mas o desempenho foi, e isso preocupa, né? Depois o Palmeiras, no dia 26, recebe o Grêmio, todos os jogos pelo Brasileiro, tá? E aí em 30 de julho, ou seja, daqui pouco tempo, né? Nesse mês ainda,
vem um desafio grande para o Palmeiras, que é o primeiro de uma série de 3 derbys que existirão, né? Em um intervalo muito curto de tempo, vão ser 3 derbys. O primeiro pela Copa do Brasil, no dia 30, fora, lá em Itaquera, onde o Palmeiras não tem conseguido vencer mais o Corinthians. Era corriqueiro, o Palmeiras venceu o Corinthians, e o Palmeiras não tem conseguido mais. A última visita lá, vocês devem se lembrar muito bem, foi a final do Paulista, que o Palmeiras não conseguiu vencer, que o Veiga perdeu o pênalti, e o Palmeiras acabou sendo vice-campeão paulista por conta daquilo. Depois vem o Vitória da Bahia no dia 3 fora. Lá em Salvador, aquele calor danado, um jogo desgastante, né? E aí dia 7 a volta contra o Corinthians no Allianz Parque, né? Então, entre os 2 jogos da Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Vitória em Salvador. É de se imaginar que algum jogo aqui teria que poupar, mas qual? Porque na sequência vem o Ceará fora no dia 9, né? Então depois do Corinthians, dependendo do que acontecer aqui, o Palmeiras vai jogar no dia 9/8 já, pode jogar com resultado positivo muito bom, né? Que seria eliminar o Corinthians, ou com uma derrota, mais uma eliminação, que seria um cenário catastrófico para o Palmeiras e para o Abel, né? E aí no dia 14 começa a saga da Libertadores. Vai ao Peru, vai a Lima enfrentar o Universitário. Lá em Lima, é uma viagem longa, eu já fiz essa viagem para Lima. É uma viagem longa de avião. Não é um bate-volta, é uma coisa que dá para fazer rápido, né? E aí, entre os 2 jogos da Libertadores, dia 14 e dia 21, o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Maracanã. Tá bom, o Botafogo não tá no mesmo nível do ano passado, não tá nesse ano postulante ao título, mas tampouco é um jogo que vai ser encarado como amistoso pelo Palmeiras e principalmente pelo Botafogo, né? Então, se a gente parar pra pensar, ó, 3, 6, 9, são 11 jogos até a volta da Libertadores dia 21 de agosto. Dá um pouco mais de 1 mês e meio em relação ao dia de hoje, né? E 1 mês e meio, basicamente, né? E o Palmeiras tem 1 mês para dar uma resposta. Em 1 mês, o Palmeiras tem que estar engrenado, o Palmeiras tem que estar com os jogadores mais bem adaptados, o Palmeiras tem que ter um time, o Palmeiras tem que ter um segundo time, porque vai precisar poupar em alguns momentos aqui. Eu chuto, por exemplo, que contra o Ceará, em casa, no dia 9, o Palmeiras deve poupar, que vem logo depois da volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, no jogo em casa. Eu suponho que o Palmeiras vai poupar. Talvez contra o Grêmio, no dia 26, talvez o Palmeiras vai poupar, que é o jogo imediatamente antes, a ida da Copa do Brasil contra o Corinthians fora. Mas o fato é que o Palmeiras tem um calendário complicadíssimo e ainda tem jogos contra Santos e Juventude que tem que entrar nesse balaio em algum momento, que são jogos que foram adiados. O Santos, muito espertamente, queria que o Palmeiras jogasse agora, nesse final de semana já. Não jogou, obviamente, né? Não tinha como, isso já estava combinado antes com a CBF que esse jogo estaria em suspenso, né? Uma data em suspenso. Mas é um calendário complicado para um time que não está ajeitado, um time que tem muito a melhorar, um time que hoje você não consegue pensar qual é o time ideal do Palmeiras. Qual é o time ideal do Palmeiras? É difícil pensar. E a comissão técnica também não tem esse time ideal desenhado, né? E com alguns mistérios para resolver, né? Por que o Vitor Roque joga sempre na ponta esquerda? Por que o Felipe Anderson desapareceu do time? O que aconteceu com o futebol do Rafael Veiga? Tem uma série de respostas que o Palmeiras precisa dar para o seu torcedor, mas antes ele precisa entender, né? Eu acho que o Palmeiras ainda nem sabe as respostas para tudo isso. E 1 mês. Não passa de 1 mês para ter respostas. É o prazo máximo que eu acho que o Palmeiras tem. E quando eu digo isso, não é pensando no Abel, na continuidade do Abel, cara, assim, o que a gente sempre faz, depender da Leila, ou seja, da diretoria do clube, o Abel só sai do Palmeiras quando ele quiser. O fato é que, se o Palmeiras for eliminado pelo Corinthians, e se pior ainda, for eliminado pelo Universitário, quer dizer, não sei se é pior ou se é melhor, mas se houver em havendo apenas a eliminação contra o Corinthians, eu acho que não faz sentido a gente, nesse momento, garantir uma renovação para o Abel até 2027. Assim, inevitavelmente, isso já está sobre a mesa, né? O que a gente conversa, o que a gente apura, é que falta o Abel simplesmente assinar. Mas a pressão vai ser muito grande.
se vier mais uma eliminação contra o Corinthians, mais uma derrota para o Corinthians. Em um mês, esse time tem que estar engrenado, porque do que vai acontecer nesse um mês depende o resto da temporada. E é bom o Palmeiras ficar ligado. Eu tô com essa camisa do Ajax aqui hoje, até é legal lembrar para pros torcedores mais jovens ou pros mais saudosos, cara. Essa camisa do Ajax aqui, ó, eu ganhei ela em 2012, no ano em que o Ajax do Christensen, do Silensen goleiro, do Vertonghen e de vários jogadores que tiveram muito sucesso na Europa, esse mesmo Ajax veio ao Brasil jogar um amistoso contra o Palmeiras completamente fora de contexto. No dia que teve a procissão de São Marcos no Pacaembu, o Palmeiras não tinha nem o Allianz Parque, e o Palmeiras ganhou 1-0, com gol aos 48 do segundo tempo de Pedro Carmona. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos isso acontecer. Palmeiras 1, Ajax 0. Time que tinha Deola, Cicinho, entrou Gerlei, Maicon Leite, olha. Às vezes a gente fala, pô, palmeirense, tá reclamando de barriga cheia, não sabe como foi. O sarrafo subiu. Agora esse time cair nas quartas do Mundial de Clubes é ruim, é muito ruim, e é verdade, é ruim porque o Palmeiras se tornou. Mas não faz muito tempo, o Palmeiras estava numa draga, nossa senhora. Nem vou falar da vitória sobre a Fiorentina, que valeu até um troféuzinho em 2014, com Wesley Vaquinha de capitão, mas isso fica para um próximo dia, quando eu tiver com essa camisa da Fiorentina aqui também, para mostrar para vocês. Se inscreva, hein? Nossa meta, 10 mil até o jogo da volta contra o Corinthians. O jogo da volta é dia 7/8, né? Se não me engano. Tá aqui, 7 de agosto. Estamos chegando em 7.900, quase 8 mil. E aí a gente quer bater 10 mil até dia 7 de agosto. Vamos nessa? Você que tá vendo esse vídeo e não tá inscrito ainda, me ajuda? Só se inscrever, é de graça, beleza? Agora sim. Até o próximo vídeo. Um abraço.